Olá, está começando mais um AB Solar Inside, o seu programa sobre energia solar fotovoltaica. Este é o segundo episódio de uma série de 3 que trata sobre armazenamento de energia. Já falamos sobre o cenário internacional no primeiro episódio. E se você perdeu, dá uma olhada no canal da AB Solar no YouTube, o Fala AB Solar, que está tudo lá explicadinho. E vamos ao assunto de hoje. Armazenamento é para minha empresa? Quem vai ajudar a explorar todas as possibilidades comigo é o Marcos Vlagit, coordenador do GT de armazenamento da AB Solar e que sabe tudo do assunto. Bem-vindo, Marcos! Que bom ter você aqui de novo no nosso programa e eu já vou começar com uma provocação para você. Tem muita gente que pensa que bateria é coisa do futuro. O que você responde nesses casos? Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer por estar aqui novamente com vocês. É um prazer, é um privilégio estar por aqui. Então, vamos lá. Eu discordo com essa afirmação, Priscila. É o seguinte, né? A gente vê que já existem projetos de armazenamento aqui no Brasil, que já foram implantados, que estão sendo implementados. Então, nitidamente, é uma coisa do presente, né? A gente pode mencionar nesse contexto os projetos de pesquisa e desenvolvimento, chamada de PID, Pesquisa e Desenvolvimento Estratégico da ANEEL, mas também existe já a primeira geração de projetos comerciais, e eu acho que hoje teremos oportunidade de falar sobre esses projetos comerciais. Aquilo que é verdade, no entanto, é que estamos presenciando apenas o começo, né, desse setor de armazenamento, igual como o solar era em 2012, talvez, né? Muitas coisas se parecem nesse contexto, mas certamente é uma coisa do presente já. E se você me permite um último comentário, Priscila, eu acho Claro. que neste ano de 2020, é muito importante a gente avaliar e debater o assunto de armazenamento no contexto daquilo que está acontecendo, né? Estamos, infelizmente, atravessando uma das maiores pandemias da humanidade, eu acho, certamente uma das maiores dos últimos 200 anos, e a gente também precisa refletir, debater de que forma essa pandemia está afetando tanto o setor de energia como um todo, mas também a questão do armazenamento. Mas eu acho que teremos oportunidade para fazer isso ao longo desse programa. Isso, a gente vai voltar a falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes de chamar aqui também o nosso convidado especial, eu quero dar uma explicação rápida para quem ainda não conhece o AB Solar Inside. O nosso programa é ao vivo e você pode participar de 2 formas. A primeira é pelo chat. Se você tiver perguntas ou comentários, manda aqui para a gente. A nossa produção vai selecionar e colocar aqui na tela para os especialistas responderem. Além disso, você tem a opção de escolher entre 2 temas para se aprofundar. Nesse caso, você vai ser direcionado para uma sala privativa. Em uma das salas, o assunto é o seguinte: segurança e eficiência em instalações de pequenos e grandes sistemas. Na outra sala, o tema é: conheça o novo portal de financiamento BV. Mas não clica no botão da sala agora, tá? Eu vou avisar aqui o momento certo de você fazer isso. Porque quando você clicar, você vai ser direcionado para dentro da sala. Então espera que eu avise o momento certo. E agora vamos começar essa roda de conversa. Marcos, o nosso convidado de hoje tem muita experiência no tema, né? Com quem a gente vai bater um papo hoje, Marcos? De fato, hoje a gente tem um convidado muito especial, o Marcel Aratz. Para quem não conhece ele, eu vou explicar ou apresentá-lo rapidamente. O Marcel, ele é da Comerc Esco, que é uma empresa de eficiência energética e também é uma empresa líder no segmento de gestão de energia no mercado. Mas, além disso, o Marcel ele também é fundador da Micropower Comerc. E a Power Comerc realmente é uma empresa pioneira aqui no Brasil. Eles são os primeiros que oferecem o armazenamento como um serviço. E eu estou muito curioso para que o Marcel
nos pontes sobre o projeto para que ele compartilhe conosco a visão dele do mercado. O Marcel já está aqui na telinha com a gente, então muito bem-vindo, Marcel. Obrigado, Marcos, boa tarde. É um prazer a gente conversar aqui um pouco sobre armazenamento de energia, que de fato não é mais nada do passado, não é nada do futuro, é uma coisa do presente. Conta pra gente um pouco da sua experiência com o armazenamento, Marcel. Vamos lá. Na verdade, a experiência da Comerc armazenamento começou em 2017, quando a gente começou a conversar com os nossos hoje, que vieram para o Brasil para fundar a Micropower Comerc junto conosco. A gente fundou a primeira empresa de baterias do Brasil, a primeira empresa de bateria as a service, ou seja, a gente oferece o serviço de bateria, onde o investimento é nosso, e a gente cobra a parcela da economia que o cliente tem, ou seja, o cliente investir com isso. Então, isso foi fundado em 2018, e de lá para cá a gente já conseguiu, já tem alguns projetos implantados no Brasil, assim como o Marcos comentou, já são 5 projetos no Brasil, 3 já estão em operação, 2 ainda estão em implantação, e levando economia, confiabilidade e soluções inovadoras para o mercado. Maravilha. Bom, a gente entrevistou o Matias Becker, que é sócio-diretor da Powerhouse. O Matias sabe muito de estratégia e operação na indústria de energia. Nós perguntamos para ele como o cenário atual de Covid-19 está afetando o mercado de energia elétrica no Brasil e no mundo. Vamos ouvir. A energia, tal como vários setores, ou todos os setores da economia mundial, têm sido impactados, né? No caso da energia, tem um impacto óbvio, que é a questão da demanda, uma queda significativa da demanda de energia, gerando desafios regulatórios e para próprias distribuidoras em particular, então tem um impacto muito importante aí de curto prazo, mas acho que esse impacto ele se resolve ao longo do tempo. Eu acho que a grande diferença que o Covid traz para a energia como um todo é a maior consciência da população e da sociedade naquilo que é sustentabilidade, aquilo que é demanda por energia renovável, né? Essa visão do prosumidor, de que o consumidor é mais atuante, de que a sociedade tem que ser mais atuante sobre tudo que está à sua volta. Essa pandemia ela mostra muito isso, né? E traz isso, com as próprias manifestações sociais que a gente tem visto ao longo do mundo, essa consciência mais plena do que é o meio ambiente mundial. Então, acho que definitivamente tem esse desafio econômico, essa crise econômica para passar, mas acho que o impacto do Covid transcende isso, né? Vai haver demandas mais próprias da sociedade para energia sustentável, para armazenamento, para renovação e etc. Então, acho que a mudança é profunda que o Covid tem trazido não só para a energia, mas para a sociedade como um todo. Você até já mencionou que esse é um assunto que a gente precisa comentar, né? O que você tem a dizer? A pandemia representa um enorme desafio. Acho que isso está totalmente fora de dúvida. Estamos sentindo isso todos os dias, estamos sentindo isso no bolso, pelo menos a grande maioria de nós. E a reflexão realmente é pertinente o que significa isso no curto e no médio prazo. No curto prazo significa, sem dúvida alguma, uma retração da demanda e certamente também significa uma sensibilidade ainda maior dos clientes em relação a economias, né? Todo mundo está precisando de economia, todo mundo está precisando de ganhar competitividade, de se reerguer de alguma forma, e eu vejo que com isso, o prazo de tempo, o horizonte de tempo pelo qual se avaliam investimentos, se avaliam novos projetos, é sempre na questão, ok, isso me ajuda no curto prazo para sobreviver 2020, para me preparar bem para 2021 ou não, né? E às vezes isso para novas tecnologias representa um desafio, porque eu diz, cara, adorei tua ideia, mas é uma coisa talvez do médio prazo. Então eu vejo no curto prazo realmente muitos desafios, tá? No médio prazo pode haver sim impactos positivos, e o ponto que eu vejo nesse quesito, Priscila, é que antes do mais nada o Covid acho que tem nos mostrado enquanto somos vulneráveis e também enquanto somos interdependentes e dependentes.
né, de eventos, de efeitos que fogem totalmente do nosso controle. A gente falou no episódio anterior que o armazenamento é uma espécie de canivete suíço e que ele traz, antes de mais nada, ou antes de trazer uma economia, o armazenamento também traz autonomia e liberdade e, de uma certa forma, uma certa independência energética. Então, aquilo que eu espero, mas também gostaria muito de ouvir a visão do Marcelo, porque ele é muito experiente nisso, é que esse ticket de autonomia, de independência, isso de fato possa nos ajudar em viabilizar projetos. Mas eu acho que nesse momento tudo, no contexto da economia, né, e de melhorar as contas dos usuários. Marcelo, eu também gostaria de ouvir o que você tem a comentar. Vamos lá. Eu concordo com o que o Matias e que o Marcos falaram, e acho que a bateria, na verdade, ela é um grande facilitador da penetração das energias renováveis. Então, você tem aí a energia solar, que a gente sabe que só gera energia de dia, e com o binômio, né, de energia solar mais bateria, você consegue trazer a energia solar, por exemplo, para de noite, ou para o momento onde você não tem, está num dia de chuva, você consegue manter a energia armazenada. Então, sem dúvida alguma, no curto prazo, eu acho que a gente tem, isso é óbvio, né, um desafio tremendo, né, de enfrentar a redução de demanda de energia e, em paralelo, querer ter uma redução dos custos também dos equipamentos, para que a gente possa ser cada vez mais competitivo. Mas no médio e longo prazo, você tem a bateria e a energia solar formando aí uma parceria muito boa, podendo levar a energia solar para todas as casas, todas as construções, todos os consumidores de energia, e poder fazer com que o consumidor, que antigamente só podia consumir energia, possa prosumir, né? Possa produzir e consumir energia. Ou seja, ele tem uma certa independência que no futuro vai ser ainda maior do que é hoje em dia. Bom, eu quero mostrar mais um trecho da entrevista que a gente fez com o Matias Becker. Nós perguntamos para ele se tem algum ponto positivo que a pandemia revela, em especial nessa área de energia limpa. Vamos ouvir a opinião dele. Essa é uma boa pergunta. O armazenamento, sem dúvida nenhuma, é muito impactado pelo Covid, né? A demanda da sociedade por sustentabilidade, energia renovável e maior qualidade de energia, certamente vai trazer uma demanda indireta maior pelo armazenamento, pela capacidade das pessoas cuidarem da sua própria energia, né? Dessa energia ser mais sustentável. O armazenamento responde muito disso. Claro que, por um lado, a demanda da sociedade, por outro lado, existe um impacto econômico nas empresas e na capacidade de investimento para que essa nova tecnologia seja introduzida, né? Então, pode haver algum pequeno delay daquilo que a gente previa, que seria a introdução do armazenamento em muitos lugares, no Brasil em particular, mas a gente acredita muito que o Covid ele vai impulsionar, no médio prazo, a introdução do armazenamento de energia no Brasil e no mundo. Quer comentar, Marcos? Quero sim. Interessante esse ponto de vista do Matias. E, no meu ver, o reflexo do Covid ele não é tão óbvio, pelo menos para mim, porque do meu ponto de vista, né, a gente de fato vê esse surgimento do tema da sustentabilidade, né? Inclusive houve algum tempo atrás no Guardian um artigo falando que o Covid poderia talvez representar o fim das energias fósseis ao redor do mundo. Não acho que seria o caso, seria maravilhoso, mas acho que não vai ser. E é possível que em alguns países ou em algumas parcelas da sociedade realmente acontece uma mudança de perspectiva, né? Essa pandemia nos mostra enquanto somos vulneráveis na verdade, que a gente precisa olhar o meio no qual atuamos e vivendo de outra forma. E eu acredito que em alguns países isso de fato pode facilitar políticas públicas. Armazenamento a favor
das energias renováveis que precisam do armazenamento como facilitador. Agora, sinceramente, pelo menos no curto prazo, como eu falei antes, eu acho que o desafio é realmente reerguer as empresas, né, implantar medidas de otimização de custo, de redução de custo, de ganho de competitividade. E nesse sentido, eu acho que o armazenamento terá seu lugar na medida que ele consiga facilitar um ganho de competitividade ou de qualidade de atendimento, qualidade de energia aos seus usuários. No meu ver, pelo menos no curto prazo, né, isso são os fatores predominantes, e esse apelo da sustentabilidade possa ser uma coisa que venha se manifestar no médio prazo e que precisará de políticas públicas para que ele se manifeste. E para você, Marcel? Eu acho que nesse momento de pandemia todo mundo acaba ficando mais sensível e sensibilizado com diversas questões, né? E acho que a questão da sustentabilidade acabou tocando também mais uma maior parte da população brasileira, mundial, que passou a questionar também mais coisas. Eu acho que uma das grandes fontes de você ter uma maior penetração do armazenamento no mundo é a redução da bateria, que já vem caindo muito nos últimos anos. A gente surfa a onda do carro elétrico na bateria, né, porque a bateria que a gente usa às vezes é a mesma bateria de íon lítio que é colocada no carro elétrico. Então, a produção mundial de carro elétrico cresce, a demanda cresce, em algum momento você também tem o benefício de uma redução de custo em função da escala de produção. Mas eu acho que ainda pelo lado da sustentabilidade, pela nova percepção da população, se a gente for num limite, né, onde estava todo mundo trancado dentro de casa e, eventualmente, nem os caminhões com combustível poderiam chegar aos postos de combustível, os carros elétricos poderiam ser energia solar, né? Então, sem dúvida alguma, a gente vê esse momento de pandemia como sendo um momento de sensibilização, de questionamento de várias coisas, inclusive da questão da sustentabilidade. Muito bom. Bom, chegou a hora da interação de quem está nos acompanhando. A nossa produção separou aqui e eu vou colocar na tela para vocês também poderem acompanhar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Parece que a gente tem uma pergunta do Eduardo. O Eduardo pergunta o seguinte: como está a viabilidade de projetos de armazenamento com tarifa branca? Marcos, você pode responder a essa pergunta? Claro, mas vou responder e com certeza o Marcel também terá uma opinião a respeito disso. Recapitular, a tarifa branca é uma modalidade, por enquanto, ainda voluntária para usuários ou consumidores de energia em baixa tensão, né? Porque normalmente esses usuários pagam uma taxa durante 24 horas do dia, né? E com a tarifa branca você tem a opção, não a obrigação, mas a opção de substituir esse arranjo tarifário por uma tarifação de uma tarifa fora da ponta mais barata, uma tarifa intermédia e uma tarifa ponta mais cara durante a noite. Parecido com aquilo que hoje consumidores cativos na média tensão já estão pagando, né? Então, aí de repente surge um delta, né, entre a tarifa fora ponta e a tarifa ponta, né? E de fato a pergunta do Eduardo é muito bem colocada. Será que isso gera uma oportunidade, né, para eu carregar minha bateria de madrugada quando a energia está barata e usufruir dessa energia armazenada no horário da ponta? Eu de fato acredito que essa possibilidade existe, tá? E certamente a viabilidade desses projetos, né, que são geralmente projetos de menor porte, por tratar-se de usuários em baixa tensão, eles ganham muito viabilidade quando a gente consegue acoplar a solução do armazenamento a um sistema fotovoltaico, porque aí você ganha, na verdade, dos dois lados, né? Você tem um benefício na fora ponta, quando o sistema fotovoltaico efetivamente evita consumo da rede, e além disso você tem o bônus, né, de carregar suas baterias com energia, entre aspas, energia gratuita, digamos. Então, nesse sentido, eu vejo uma viabilidade
interessante. Esse segmento do mercado de baixa tensão pode se tornar um segmento super interessante em função de alguns fatores regulatórios, né? A gente estima que em algum momento a tarifa branca voluntária vai ser transformada numa tarifa binômia obrigatória, né? A gente também sabe que existem vários cenários para a evolução da resolução 482, então eu de fato sou muito otimista com o mercado de baixa tensão no médio prazo. Marcel, e qual que é a sua opinião sobre essa viabilidade? Hoje, a tarifa branca, como ela ainda não dá um sinal econômico tão interessante para o uso da bateria, né? Quando a gente fala, por exemplo, em tarifa branca, a gente está falando em baixa tensão. A gente está falando em baterias um pouco menores. E quanto menor é a bateria, ela acaba sendo mais cara pela energia armazenada dentro dela. Então, acaba sendo mais difícil você viabilizar um projeto de pequeno porte quando você compara com um projeto de médio e grande porte. Mas a lógica de ter a viabilidade de uma bateria numa tarifa branca com energia solar, ela faz muito mais sentido. E, obviamente, se você tem a bateria podendo ser utilizada como uma forma de backup, e esse backup tem um custo, você usa muito backup, por isso você usa muito diesel. Se você vai deixar de usar o diesel e vai passar a usar só a bateria, além da sustentabilidade, que é óbvia, você vai deixar de ter o custo do diesel. Né? E além disso, muitas vezes o backup, o diesel, por mais rápido que ele entre em operação, ele demora 15, 30 segundos para entrar em operação. Dependendo de onde você está, uma padaria, uma farmácia, você não pode, às vezes, tem medicamentos estão armazenados de forma refrigerada, você tem alguma coisa que está sendo produzida que você não pode desligar, senão você perde o que você está produzindo. Então, se você leva isso em consideração, o custo por não ter energia, é mais fácil você viabilizar um projeto de bateria na tarifa branca. Ok, bom, muito obrigada para você que já mandou a sua pergunta, e você que ainda não mandou, entra aí no nosso chat, porque depois do intervalo depois das salas, a gente vai fazer mais uma interação. Lembra que eu falei das salas, né? E por falar nelas, daqui a uns 10 minutinhos, mais ou menos, a gente vai chamar você para entrar na sala privativa. Não clica agora, porque assim que você apertar o botão, você vai sair aqui da plataforma e vai ser direcionado para o Zoom. Ok? É daqui a pouquinho e eu te aviso. E agora eu vou chamar um break de 30 segundos dos apoiadores do nosso AB Solar Inside. E logo depois a gente volta para falar mais sobre armazenamento de energia. Desculpa. Conte com o financiamento para energia solar BV. São soluções rápidas e simples para financiar projetos de energia solar, com prazos que facilitam a contratação e a confiança de quem entende de financiamento. Acesse bv.com.br/solar. Acreditamos na vida em sociedade, no querer melhorar e no poder de deixar algo melhor para as próximas gerações. Somos parte da evolução. Somos a Ecore, Energia Solar. Já estamos de volta e eu chamo aqui os nossos especialistas para a gente continuar conversando sobre armazenamento de energia. Eu vou rodar mais um trechinho da entrevista com o Matias Becker. Ele fala sobre os desafios para quem investir nesse mercado. Vamos ouvir. E na volta, eu já quero escutar o Marcel sobre o que o Becker falou. Se prepara aí, Marcel. Vamos lá. O impulsionamento da implantação de mais armazenamento de energia no Brasil, acreditamos que são basicamente devido a 3 fatores que podem trazer essa aceleração. Né? A primeira é regulatória. Né? De fato, em regulação, a gente tem tido muito debate com clientes nossos e próprio regulador, no entendimento do papel e nas vantagens, né, que o armazenamento traz. O armazenamento ele ajuda muito não só em você poder usar outras energias renováveis em particular, mas ele traz em si uma melhoria da qualidade do fornecimento, seja das redes, seja a possibilidade dos prosumidores agora terem melhor gestão sobre a energia que tem. Então, a regulação e o reconhecimento
do valor que o armazenamento traz, acho que é uma alavanca muito importante da aceleração da introdução do armazenamento no Brasil, né? Essa é uma das alavancas. A segunda alavanca de introdução de armazenamento de energia no Brasil é o financiamento, né? Hoje, o financiamento para sistemas de armazenamento ele é emprestado, literalmente, de sistemas, seja de financiamento de geração, seja de financiamento dos sistemas já utilizados por distribuidoras para investir em suas redes, né? Então, a gente acredita que, a partir do momento que há um financiamento que reconheça as receitas advindas do valor dos serviços ancilares que o armazenamento pode trazer, sem dúvida nenhuma vai ajudar para que haja uma maior aceleração da introdução do armazenamento e o armazenamento, assim, poder utilizar o seu potencial completo de auxílio na melhoria da qualidade de energia no Brasil. E o terceiro ponto, que pode ajudar muito na aceleração da implantação do armazenamento, no maior debate, evolução e conhecimento de todos naquilo que, em cada aplicação, o armazenamento pode trazer. E eu acredito que isso possa ser muito positivo, né? Aumentar o debate na sociedade, tecnicamente falando, para que haja mais oportunidades, né? Entendimento de que o armazenamento ele tem funções e traz muito valor para aplicações específicas. Então, esse debate técnico sabe como o regulador vê a gente, como o regulador pensa a gente, como que o regulador, se ele permite ou não que a gente coloque essa bateria, como ela deve ser conectada. A questão do financiamento, eu acho que ela, de alguma forma, ela tem que ser abordada sim. A gente tem formas de financiamento já no Brasil, formas de financiamento de equipamentos importados, sem similar nacional, mas sem dúvida alguma é interessante que se faça uma discussão maior, para que você possa ter linhas específicas para armazenamento. E a questão do maior debate é fundamental, né? Hoje a bateria, o armazenamento de energia, ele não tem uma aplicação, né? Ele pode ser recarregar fora da ponta quando a energia é barata e descarregar no horário de ponta. Ele pode ser num cliente que tem uma demanda contratada alta, em função de picos de demanda, você pode botar a bateria para tornar essa curva mais flat, mais reta, né? E você faz o que a gente chama de demanda sintética. A própria bateria, com todos os seus equipamentos, pode tirar energia reativa, né? Pode melhorar fator de potência. Você tem N aplicações que são possíveis. Tem uma que é muito pouco conhecida ainda, muito pouco falada, e que para o nosso país é fantástico, que você tem muita agricultura, muita região de agricultura que não possui energia elétrica, possui água, e você tem uma necessidade de irrigação. Então, o que você faz? Você liga um gerador a diesel para poder irrigar essa região. Então, se você coloca uma bateria com um projeto solar, eventualmente com um diesel para emergência, né, você consegue trazer para o maior contribuidor do PIB nacional, né, uma solução de energia, inclusive renovável. Marcos, você quer complementar? Quero, mas o Marcel, na verdade, já tocou, os dois, o Marcel e o Matias, já tocaram em muitos pontos relevantes. De fato, a frente regulatória precisa evoluir e avançar, e eu acho que, no meu ver, pelo menos, quando a gente fala do regulatório, a gente precisa olhar a questão on-grid e a questão off-grid de forma distinta. No on-grid, que são as baterias que, de alguma forma ou outra, estão conectadas à rede, interagem com a rede, de fato, a gente precisa reconhecer que uma bateria, como o Marcel bem falou, ela é capaz de gerar uma variedade de benefícios. Alguns desses benefícios são diretos para o usuário, mas os outros benefícios, elas vão para a rede, né? Você pode usar a mesmíssima bateria para fazer um gerenciamento da demanda ou do consumo na ponta e também gerar efeitos benéficos para a rede elétrica, por exemplo, né? Aqueles famosos serviços ancilares. O que é isso? Basicamente, você usa a bateria para estabilizar a rede, para reduzir a frequência do on-grid. No off-grid, como o Marcel muito bem falou, estamos falando da substituição, ou pelo menos da redução no uso de geradores diesel
e do uso de sistemas híbridos solares com armazenamento. Super de acordo com tudo que ele falou, né? Subscrevo 120%, só queria adicionar mais uma coisa nesse quesito. Existe no mundo energético uma coisa chamada CCC, e a CCC, que faz parte da CDE, que é a Conta de Desenvolvimento Energético, efetivamente é um subsídio, né, que todos nós pagamos para subsidiar a geração em sistemas isolados. O que são sistemas isolados? São sistemas elétricos não conectados à rede. Então, por exemplo, Boa Vista, a capital do sistema isolado, né? A conta de CCC são bilhões e bilhões e bilhões de reais. Então, efetivamente, a gente hoje paga um subsídio para custear a geração termoelétrica, porque boa parte dessa geração, nesses sistemas isolados, são geradores a diesel ou geradores a óleo pesado, né, que tem um custo de geração bastante elevado. E aí, eu, pelo menos, me deparo com o seguinte paradoxo. A gente gasta esses XB anualmente para pagar esse subsídio, e pelo outro lado a gente optou em tributar de uma forma muito pesada a bateria, ou todos os componentes, aliás, do sistema de armazenamento, né? Na hora de você importar uma bateria de lítio, você paga 80% de tributos, como a gente já falou no primeiro episódio. Mesmo se você produzir essa bateria aqui no Brasil, você não vai ter incidência de ICMS, de PIS/COFINS, de IPI. Então a gente paga um subsídio para uma energia cara e poluente e a gente tributa um insumo estratégico que poderia evitar esses subsídios no primeiro lugar. Isso, na minha opinião, é um assunto muito errado, tá? Desculpa a franqueza, mas é muito errado na minha opinião e precisa realmente ser endereçado numa revisão regulatória, né? E acho que nesse caso cabe também um debate da visão que a gente encontra nos documentos de planejamento, como, por exemplo, o Plano Nacional de Energia 2050, que fala de algumas coisas de armazenamento, mas deixa de falar sobre outras coisas. Então, no meu ver, teremos um debate muito importante e muito rico sobre a evolução do marco regulatório, e pelas empresas atuantes na área solar e a própria área solar, queremos contribuir para que esse debate avance, né? Ok, a questão foi levantada aí. Bom, agora chegou o momento da sala privativa. Como eu expliquei lá no início, é só você clicar no botãozinho que aparece aqui embaixo e escolher entre essas duas salas. Uma das salas é sobre a nova plataforma de financiamento da BV e a outra é da Ecore e fala sobre segurança e eficiência em instalações de pequenas a grandes empresas. Assim que você clicar, você vai ser direcionado para dentro da sala que você escolheu. Você vai ter 20 minutos dentro dessa sala com um coordenador de cada empresa. Olha, eu vou sumir um pouquinho aqui da sua tela, mas eu volto depois que você conversar bastante e tirar todas as suas dúvidas. Aí a gente volta para cá para discutir sobre tudo que rolou dentro das duas salas. Olá, pessoal, tudo bom? Sou Carolina Reis, represento aqui o meu financiamento solar, tá? Estou aqui hoje para bater um papo com você, continuar. Estou aqui hoje para conversar com vocês um papo aqui sobre o meu financiamento solar, tá? Que é a nova plataforma da BV. Para aplicação de propostas de financiamento, que veio para trazer uma facilidade para todos os instaladores, todos os integradores aqui que operam com a linha de financiamento da BV, tá bom? Vamos lá. Aqui eu gostaria de apresentar para você como que vai ser essa nova plataforma, tá bom? Essa carinha dela, ela não está no ar ainda, pessoal. Ela vai ao ar a partir de 1º de setembro. Então, mas já estou mostrando aqui para vocês como que vai funcionar. Deixa eu já mostrar aqui. Eu já consigo dar uma navegadinha nela. Então, basicamente, é uma plataforma focada, exclusiva para o instalador, o integrador, poder aplicar aqui as propostas através do seu login, tá? E acompanhar todas as propostas, todo o status de propostas, desde propostas recusadas, aprovadas, em tempo real. Isso fica muito mais prático e fácil para vocês, que é o que vocês precisam de agilidade, tá bom? Então, aqui está a carinha dela, ainda
ainda precisa ser aprimorada com alguns pontos, por exemplo, o login ainda vai ser aprimorado, mas 1º de setembro a gente tem certeza que vai conseguir lançar, tá bom? Deixa eu voltar aqui a apresentação. Então, aqui só voltando aqui nessa explicação, a gente tem a parte do simulador de financiamento, onde o consumidor final ele também consegue simular o custo de quanto custaria um projeto para ele, tá? Se ele gostar e se interessar, ele pode aplicar uma proposta. Aqui nessa área, quando o cliente final ele é aprovado, a gente tem as leads aprovadas, a gente pode compartilhar também com todos os parceiros que utilizam dessa plataforma para direcionar essas leads aprovadas para esses parceiros, tá? E aqui o instalador, ele consegue ter a parte de aplicação dele. Vou explicar aqui para vocês quais seriam os diferenciais do meu financiamento solar, que ele é um processo totalmente digital, né? Então, você consegue simular com o seu cliente direto ali na casa dele, fazendo orçamento. Aqui também a gente tem, a BV recentemente tem uma novidade que é a assinatura digital do contrato, tá? Então, o cliente ele recebe SMS para fazer a assinatura do contrato, através de uma selfie ali super simples, ele consegue assinar o contrato bem facilmente. Então, é um processo totalmente digital que é a tendência agora para o mercado, tá? Vocês vão conseguir acessar status de propostas desde aprovada, pendência, recusada. Uma proposta recusada, a gente também vai abrir comunicação aqui se tem algum motivo que a gente pode salvar essa proposta, que isso que é um diferencial para a gente dessa plataforma para vocês, porque a gente entende que muita proposta é recusada, mas que pode ser salvada, né? Que pode ser convertida. Então, o nosso papel aqui é de fazer isso para vocês, que abrir uma comunicação. Às vezes, se o cliente foi recusado por falta de contato ou por algum outro motivo, a gente consegue tentar reverter isso, porque vocês sabem o motivo da recusa aqui, tá bom? Nessa plataforma, a gente tem condições diferenciadas. De largada, eu já falo que a partir no mês de setembro a gente está com 0,69% ao mês, que é uma novidade aí. Então, todas as propostas que for rodada no mês de setembro, a gente também tem essa possibilidade. Essa possibilidade 0,69 tem uma condição diferenciada, que é o financiamento em 24 vezes, com entrada de 50% do valor. Mas, além disso, o que a plataforma também proporciona? Prazo, né, até 32 meses, e também taxas inferiores da BV em si, né? A gente tem aqui equipe dedicada, ou seja, a gente conta com mais de 20 analistas de vendas que são focados em te auxiliar, estar presente de segunda a sexta aqui, horário comercial, o tempo todo para fazer essa gestão de gerenciamento com você, de auxiliar através de WhatsApp, telefone, e-mail, número nacional, tá? E também a gente tem as ferramentas de vendas, que eu vou explicar aqui no próximo slide. O que seriam essas ferramentas? Elas são gratuitas, então quem trabalha com financiamento da VV e opera pela plataforma consegue utilizar esses dois tipos de simulador, aí vai do jeito que vocês operam, para aplicar na plataforma de vocês, tá? Então, vocês podem customizar um simulador solar, e esse simulador de custos, ele pode ficar no seu site para você impulsionar suas vendas. Você pode customizar radiação solar, coeficiente, potência, valor do equipamento, enfim, para sair assim o seu custinho ali, o seu custo do que você já opera normalmente, tá? Então, todas as leads aqui, que elas são geradas de vendas, elas podem ser resgatadas dentro da plataforma, tá? E você vai acumulando ali os contatos dos seus clientes, tá? Então, isso é bem interessante, isso daqui é totalmente gratuito, que você vai poder instalar na sua plataforma. A gente também tem um simulador aqui de parcelas, tá? Da BV. Esse simulador você também insere no seu site, seja uma área interna, uma área externa, não sei como é que está estruturada essa equipe de vendas. Você, simulando o valor do seu orçamento, você vai visualizar as parcelas na parte inferior, e essa parcela você já pode formalizar no seu orçamento.
e todo o valor ali que é formalizado é o valor final já do cliente, tá? Então, isso é bem bacana. Esses simuladores é muito fácil de você implantar através de um código embedded, você coloca no código-fonte do seu site e é super simples de você customizar. Então, basicamente, roda essa plataforma dentro do seu site, mas as leads você resgata dentro do meu financiamento solar, tá bom? O que eu tenho? Aqui eu vou reforçar, para quem não estava no episódio passado, sempre as condições é muito importante, né? Então, a BV hoje, ela opera com financiamento do projeto completo. Então, você pode financiar tanto o equipamento com o serviço, ou só o equipamento, tá? A gente trabalha com a nota única ou nota desmembrada. A gente pode pagar tanto os fornecedores separados, equipamento e serviço, ou a sua nota única, tá? Depende do formato de trabalho que você opera. As taxas são a partir de 0,69, né, no meu financiamento solar. A gente tem prazos de 12 a 72 meses, carência de até 90 dias para começar a pagar a primeira parcela. Isso é muito importante para o seu cliente, porque dá tempo de você preparar toda a instalação, de chegar a mercadoria, e aí não chega um carnê antes para o seu cliente, antes de estar pronto, né? Então, é isso que eles esperam, que meio que case as datas, né? Isso é muito importante, por isso que a BV estendeu isso daí para 90 dias. Fornecedor de equipamento, você utiliza da sua preferência, desde que ele já esteja homologado na BV. Eu gosto de utilizar esse, eu gosto de utilizar aquele, não tem problema, é só indicar na proposta que a gente faz toda a transação aqui internamente, tá? Pessoa física de 200 mil e pessoa jurídica até 2 milhões de reais, tá bom? Aqui eu queria mostrar para vocês como é que a gente pode te ajudar. Uma vez que você tem que focar no seu processo de vendas, deixa que todas as etapas do processo de análise de crédito, de processos burocráticos e operacionais, a gente cuida para você, tá? Então, desde agendamento de ligações, auxílio para conversão de propostas, às vezes algum empecilho ali que está no meio, o seu cliente ele não consegue comprovar a renda de uma forma, a gente tem alternativas de te auxiliar nisso. Muitas conversões de propostas a gente consegue ter esses casos de sucesso, porque a gente sabe ali o nosso dia a dia, o que o cliente às vezes falou errado para um analista de venda, que a gente consegue converter em aprovação. Então, ali a gente está para te auxiliar, e você não precisa ficar focado em acompanhar a proposta, tá recusado, confirmar com o cliente se ligou. Isso a gente consegue abrir essa comunicação e você consegue ter serviço diretamente conosco o tempo todo ali, porque a gente só faz isso, né? Então, hoje eu tenho uma equipe de mais de 20 pessoas que é focada só em fechar contrato, em ter esse atendimento personalizado. Então, a gente tem as condições diferenciadas, você não vai ter taxa mais baixa em nenhuma outra plataforma, tá? E a gente também consegue customizar o serviço para você. Às vezes você tem um porte de empresa muito grande, você quer um formato, eu quero que, às vezes, a matriz seja copiada em tudo que é aprovação de crédito, ou não, eu quero, de alguma forma diferente, a gente customiza para você da forma que você prefere trabalhar, tá? Então, entre em contato com a gente, que a gente chega em qualquer negócio que seja interessante para você, tá bom? Eu fiz assim, uma apresentação bem rápida, pessoal, porque eu acho que é legal a gente focar em perguntinhas para ficar uma coisa bem dinâmica. Eu só preciso me encontrar aqui e achar as perguntas. Só um minutinho, por favor. Legal. Juan, você consegue me auxiliar aqui com algumas perguntinhas, por gentileza, que eu não estou encontrando? Claro, consigo. Me ouvem, Carol? Sim, estou ouvindo. Maravilha. Tem uma pergunta bem interessante aqui, do Mário. Ainda não trabalhei com a BV, como ofereço? Preciso fazer cadastro na plataforma. Essa pergunta é bem interessante. Pode deixar que eu respondo, tá, Carol? Pode ficar tranquila. Peraí. Eu consegui encontrar aqui, Juan. Eu consegui encontrar aqui, tá bom? Legal.
Como consigo integrar um simulador de financiamento da BV Financeira dentro do meu site? João Vitor. João, basicamente, como eu comentei, é uma integração bem simples. Então, a gente fornece para você um código-fonte exatamente para rodar no seu site. E aí, você rodando no seu site, no código-fonte, você consegue simular ali em tempo real. Então, você faz o seu orçamento, já cai as parcelas ali embaixo, você já consegue visualizar, colocar em proposta para o seu cliente. Essas parcelas são fixas, elas não mudam, tá? Então, são propostas que você pode formalizar para o seu cliente, aí a questão é se ele vai ser aprovado ou não, dependendo do perfil dele, tá? Vamos lá. Ainda não trabalhei com a BV. Como ofereço? Posso fazer o cadastro na plataforma? Sim, Mário, você pode fazer o cadastro na plataforma, tá? A gente vai fazer só uma validação de experiência, porque é um pré-requisito do banco, mesmo para você operar com financiamento. É uma validação simples de alguns projetos, só que você já executou. Mas se você ainda não operou nenhuma vez com financiamento da BV, a gente faz essa validação para você super tranquilo. Basta se cadastrar, é um processo fácil e após a aprovação você já pode oferecer o financiamento para o seu cliente, tá? A exigência de modificar integral. Consegue falar mais alguma para mim, Juan, me auxiliar? Muito interessante essa parte da customização. O valor do financiamento informado na simulação é o mesmo que o meu cliente paga ou terá alteração? Sofia, é o mesmo sim, tá? Então, o que está divulgado ali, o financiamento da BVS e DC, então são parcelas fixas e não tem alteração, tá bom? Esse conjunto, para eu conseguir utilizar o simulador no meu site BVS, é funcionar de forma gratuita? Sim, é gratuito, tá, Yuri? É gratuito. Quais são os prazos, taxa de juros e percentual do financiamento? Prazo, acho que eu já respondi antes, mas é até 72 meses, tá? As taxas são a partir de 0,69. O BV hoje está com taxas super competitivas. Inclusive, se você for fazer a comparação, 72 vezes, hoje, financiamentos de contas de luz a partir de R$450, você já fecha a conta do seu cliente, literalmente, que é a parcela do financiamento ficando inferior ou igual, muitas das vezes inferior até do que o cliente já paga de conta de luz. O que é melhor, atuar como correspondente bancário ou através do novo site da BV? Essa é a pergunta interessante, tá? Eu respondo que é através do site Meu Financiamento Solar, tá? Primeiro porque você não tem a responsabilidade de um correspondente bancário, você tem as taxas mais atrativas através da nossa plataforma, tá? E você tem todo o nosso auxílio, todo o nosso apoio aqui de uma equipe especializada só nisso, especializada na esteira do produto, que sabe como conduzir uma proposta, que sabe como te auxiliar para converter uma proposta e que vai também lutar aqui o tempo todo para que haja aprovação. Esse é o nosso objetivo. Então, Carol, oi? Desculpe interromper, você precisa ir para outra Já? apresentação. Já, passa muito rápido, precisa subir daqui. Tá bom, gente, desculpa, eu vou sair, o Juan continua tocando, passa muito rápido, 20 minutos. Qualquer coisa, Juan, depois divulga o e-mail, contato@meufinanciamentosolar.com.br, que a gente responde todas as dúvidas, tá bom? Tchau, Legal. gente, obrigada. Então, pessoal, só recapitulando, contato@meufinanciamentosolar.com.br, tá bom? É bem interessante. Deixa eu verificar mais perguntas. Como eu faço para ofertar?
O nosso objetivo aqui é conseguir personalizar tudo para vocês, tá bom? Deixa eu ver o próximo. Como faço para ofertar? Quem entre em contato pode disponibilizar esse código para implementar em meu site, Carolina. Vocês podem entrar em contato com esse e-mail que eu passei, tá bom? contato@meufinanciamentosolar.com.br, que a gente vai disponibilizar mais informações por lá também, tá? A BV irá pagar alguma comissão para fazermos o projeto? Olha, no momento, a gente não está trabalhando nesse modelo, tá? De comissionamento, tá bom? Hoje o cliente, ele ganha o cliente, nosso parceiro integrador, ele ganha com o serviço executado, tá? Pessoal, quem tem mais perguntas, tem 2 minutinhos para encerrar a sala, tá? Deixa eu ver mais perguntas aqui. Yuri, o site ainda não está disponível, tá bom? Mas você pode mandar um e-mail, tá? Pra gente. contato@meufinanciamentosolar.com.br, que a gente vai responder com o maior prazer, tá bom? Todas as suas dúvidas, beleza, querido? Ótima pergunta, Sofia. As taxas da BV, elas não variam de acordo com o perfil do cliente, tá? A gente sabe que outros bancos trabalham dessa maneira, mas a BV não trabalha assim, tá? As taxas são fixas e o que você simular no site é o que o seu cliente vai pagar do começo ao fim. Uma outra coisa legal também é que o financiamento ele é CDC, tá bom? Então você pode pagar a primeira e a última parcela juntas, você tem desconto, tá? E você consegue também quitar o financiamento com juros presentes, ou seja, terá um desconto quitando o financiamento. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença, tá bom? Tá aí o endereço correto. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente. Muito obrigado mais uma vez. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Áudio e vídeo ok para vocês? Conseguem me ouvir bem? Se vocês puderem mandar um ok aqui no chat, eu agradeço. Maravilha, recebendo os ok, chegando os participantes aqui. Agradeço muito pela presença de todos vocês. Para quem não me conhece ainda, eu sou Rodrigo Matias, o diretor comercial aqui da Ecore. Hoje a gente vai tratar um assunto de bastante relevância, mas que infelizmente ainda não é discutido com a propriedade adequada para esse momento. Segurança e eficiência em instalações de sistemas de pequenos a grande porte, tá? De pequenos a grandes sistemas. Eu tenho aqui comigo também da Ecore, o Leandro Martins, o nosso presidente, o João Souza, nosso engenheiro especialista em energias renováveis, tá? Estão aqui e vou combinar o jogo com vocês antes da gente começar. Eu vou ficar aqui durante o período da apresentação, durante 15 minutinhos com vocês, e aí no final eu vou me desconectar da sala para dar continuidade no programa e o Leandro e o João vão continuar aqui para as nossas perguntas e respostas. Tá? Então, como o nosso tempo é curto, eu já vou começar aqui com a nossa apresentação para poder cumprir o nosso cronograma. Vocês conseguem ver a minha tela? Tá ok para vocês? Desculpem, tinha habilitado a tela errada aqui, não da apresentação. Vocês conseguem ver, eu já vou começar, tá, pessoal? Então, como eu disse para vocês, trataremos aqui de seguranças e eficiência em instalações de pequenos a grandes sistemas. E por que é relevante a gente falar sobre isso hoje, né? Num mercado em plena expansão como nós estamos, em que muitos novos entrantes estão participando, vendo a oportunidade, um mercado que consegue continuar crescendo mesmo nesse momento de pandemia, a gente falar em diferenciações de qualidade que possam fazer com que as empresas mais qualificadas permaneçam nesse corredor fotovoltaico, que a gente fala bastante quando a gente tem a oportunidade de conversar com vocês, é algo interessante. E o que diferencia hoje essas empresas na sua atuação? Principalmente o que diz respeito à sua qualidade de serviços e também à qualidade de produtos. E essa qualidade ela está diretamente atrelada a questões de segurança e eficiência. Então, por isso, a gente precisa discutir isso com mais propriedade. Quando a gente fala do ponto de vista de segurança, tá? O que vem à mente de vocês?
Imagino que, na sua grande maioria, para as empresas que estão aqui, a gente deve estar pensando em atributos técnicos do sistema. A gente deve estar pensando em questões relacionadas à produção de energia em si. Mas para o nosso negócio, para o nosso mercado, a segurança vai muito além disso. A gente está falando da segurança do investimento, a gente está falando da segurança do seu negócio através do não desperdício de dinheiro ou da maximização do seu lucro, e também a gente está falando da segurança técnica de equipamentos. Então, começando a falar do que é mais evidente aqui para vocês de equipamentos, a gente precisa abordar as diferenças entre tecnologias existentes no mercado. E hoje eu acho que já não é mais novidade para ninguém que, basicamente, no mercado de geração distribuída, a gente tem duas topologias distintas. A topologia de string, que são aqueles inversores tradicionais, e a topologia MLPE, que conta com os microinversores e otimizadores de potência. Então, falando em qualidade, falando em segurança, a gente trata aqui dos microinversores AP Systems, que são referência mundial de qualidade, o maior fabricante de inversores multimódulos do mundo, presente em mais de 88 países, que tem um maior portfólio disponível para o nosso mercado e que, dentre outras coisas, disponibiliza para a gente, do ponto de vista de segurança, desse ponto de vista mais amplo, as seguintes possibilidades. Para as empresas instaladoras, você dispõe de um projeto simplificado, porque o microinversor não requer o projeto da parte de corrente contínua, você tem que dimensionar e se preocupar apenas com os pré-requisitos de segurança do sistema na conexão com a rede na parte de corrente alternada. Por consequência, você tem uma instalação mais rápida e mais simplificada à medida que você diminui a necessidade de componentes do sistema e passa a controlar o seu sistema de uma maneira mais eficiente, você tem um ganho significativo na instalação, tanto em qualidade quanto em tempo e falta de complexidade, simplicidade na instalação. Do ponto de vista técnico, aquele que a maioria de vocês utiliza como parâmetro para o seu dia a dia de trabalho. Você trabalha com uma tensão em corrente contínua baixinha. A sua tensão em corrente contínua fica restrita ao módulo, porque você está fazendo conexões individuais de módulos, você não tem mais as associações em série dos sistemas em string. Cada módulo tem a sua própria entrada, no caso da AP Systems, com seu próprio MPPT, com um gerenciamento individual, que permite que você restrinja o nível de tensão em corrente contínua apenas a esse módulo, que é considerado um nível de tensão seguro, extra baixa tensão. Então, por consequência, você não vai ter um sistema que vai permitir a criação de um arco elétrico, que pode ser o ignitor para um incêndio, no caso de um mau funcionamento. Eu acho que todos vocês já viram que os conectores MC4 dos sistemas, ele tem uma mensagem lá, não desplugue quando conectado com a carga. Por quê? Porque se você estiver imaginando um sistema convencional, na hora que você abrir isso por conta da alta tensão, você vai gerar um arco elétrico, risco que você não corre num sistema com microinversores. É um equipamento extremamente seguro na sua confecção, na sua topologia e tecnologia interna. Tá? Muita gente alega, poxa, mas microinversor trabalha sobre altas temperaturas, eu tenho dúvidas sobre o desempenho. Isso é mito, tá, pessoal? Inclusive, eu até os convido a acessar o nosso site e dar uma olhada lá no nosso blog, que quem escreve os nossos artigos é o João Paulo de Souza. Vocês vão verificar uma série de questões sobre esses mitos do mercado, e o mito sobre o mau funcionamento do inversor em condições de temperaturas é algo que tem que cair por terra, porque é um equipamento extremamente seguro. É um equipamento construído com um nível de proteção IP67 que faz com que você não se preocupe com água, sujeira, umidade. Os microinversores da AP Systems também dispõem de potting, aquela pasta que reveste todo o sistema e você não consegue enxergar os componentes eletrônicos, que é um dos princípios pelo qual esse equipamento não propague chama. Então, mesmo que ele tenha um mau funcionamento, que é muito difícil, você não vai ter esse mau funcionamento sendo precursor de um problema ainda maior. Como característica desses microinversores, você também tem um monitoramento modular. O que significa isso? Você consegue saber módulo a módulo o que está acontecendo no seu sistema. Não só do ponto de vista de geração,
mas também do ponto de vista de características técnicas do sistema, o que para a empresa é algo muito bacana, porque te permite, inclusive, fazer um diagnóstico remoto do que está acontecendo na sua usina, poder acompanhar alguma eventual oscilação de energia que o seu cliente alegue para você, identificar o porquê que isso está acontecendo, identificar um eventual problema num módulo, tudo isso à distância por conta da plataforma de monitoramento que esse equipamento disponibiliza para vocês. E, além disso, são equipamentos que, por ter todas essas características construtivas que aumentam o seu desempenho, dispõem de uma vida útil, de uma garantia absurdamente alta quando comparada com as demais garantias do mercado. É uma garantia padrão de 15 anos, podendo ser estendida até 25. Ou seja, isso do ponto de vista de investimento faz com que você tenha uma segurança muito maior no capital investido, porque a necessidade de reinvestimento é muito menor, e vocês vão ver isso um pouquinho mais para frente. Na outra mão, nós temos também os sistemas com otimizadores de potência da SolarEdge. Tá? São sistemas que disponibilizam e permitem uma maior vida útil dos equipamentos. E por que a gente pode afirmar isso com tanta segurança? Porque na sua característica de construção, ele desmembrou em duas partes a característica de trabalho principal de um inversor tradicional, que é otimizar potência e fazer a conversão de corrente contínua para corrente alternada. Então, o ponto de estresse do sistema, do inversor, que é a parte de otimização de potência, ela está desmembrada e dividida em vários pequenos dispositivos instalados de maneira a você ter uma vida útil maior, porque o estresse sofrido é menor, ter uma confiabilidade maior do funcionamento do seu sistema, por conta dos protocolos de comunicação, que faça com que ele sempre esteja em uma condição segura e ainda aumentar o desempenho do seu sistema, né? O paralelo entre segurança e eficiência, que nesse caso se encontram. É um sistema que permite que o seu custo de insumos, o Balance of Systems, seja menor. Por quê? Porque você consegue montar strings de otimizadores maiores, então você utiliza menos cabos, utiliza menos conexões, você adiciona menos pontos de falha, você precisa de eletrodutos com bitolas reduzidas por conta da quantidade de cabos que você vai utilizar, você otimiza o seu custo, inclusive com os demais insumos da sua instalação. É um sistema que, como eu já falei, apresenta na sua topologia, na sua característica, o dispositivo de segurança SafeDC. O que significa isso na prática? Poxa, por ser uma string de otimizadores, você ainda tem uma característica de alta tensão nos cabos da string, mas se eventualmente alguma coisa acontecer de maneira anormal, a inteligência do sistema faz com que ele entre em modo de segurança e a tensão seja reduzida para níveis extra baixos, o que, da mesma forma que nos microinversores, faz com que você impossibilite a existência de um eco elétrico e torne o seu sistema extremamente seguro, incomparável com outros do mercado que não os microinversores da AP Systems. Também nos otimizadores de potência, você tem um nível de proteção IP68 e também tem o potting dentro do equipamento, que faz com que você não propague chama. Assim como nos microinversores tem um monitoramento modular, tem o diagnóstico remoto e também dispõe de garantias que são muito maiores quando comparadas com o mercado. O inversor simplificado, uma garantia de 12 anos padrão, podendo ser estendida a 20 ou 25, e os otimizadores de potência com 25 anos de garantia, a mesma vida útil prevista para o seu sistema como um todo. Então, são sistemas que, do ponto de vista de segurança técnica, de investimento e funcional, se destacam e se tornam referência para a sua diferenciação no mercado no que diz respeito à qualidade dos seus serviços e esse corredor fotovoltaico que a gente falou. E do ponto de vista de eficiência, como que isso se transforma em eficiência para vocês? Por tudo isso que os sistemas apresentam, tanto a AP Systems quanto o SolarEdge, eu posso afirmar com extrema segurança que são sistemas que geram mais energia. Tá? E eu não preciso falar isso por mim, Ecore. Eu posso falar por estudos de institutos imparciais e renomados no mercado. Por exemplo, o Laboratório de Energias Renováveis dos Estados Unidos realizou um estudo de desempenho dos sistemas mediante condições de sombreamento que apresenta resultados como os dessa curva. Vocês observam ali bolinhas e triangulinhos são o desempenho de microinversores mediante sombreamento e a parte do xizinho é o desempenho de sistemas de string. Olhem o abismo de desempenho que existem à medida que a gente vai sombreando uma quantidade maior de painéis. Enquanto os sistemas MLP da AP Systems e da SolarEdge
apresentam uma diminuição da sua produção linear em acordo com o sombreamento, por motivos óbvios, porque você está extraindo de maneira individual a maior potência disponível de cada painel, os sistemas de string têm o efeito já conhecido das associações em série, em que um painel sombreado interfere no desempenho de toda a string. Então, do ponto de vista de produção de energia, tá, você vai contar com os módulos que não têm suas características idênticas desde a fabricação, com todas as condições climáticas que vão interferir no funcionamento desses módulos, o conhecido mismatch, a degradação desses módulos ao longo da sua vida útil, e tudo isso resume, né, o sistema a uma perda gradativa de energia, porém, com a P-Systems e SolarEdge, você tem um ganho significativo quando comparado a outra tecnologia, o que faz com que o seu custo-benefício do investimento também seja muito maior. E isso daqui é o que vocês enxergam na grande maioria dos monitoramentos disponíveis, né? Uma curva de produção, o gráfico de produção diária, dados ambientais, dados acumulados de energia, mas isso daqui é uma tela que somente a P-Systems e SolarEdge, somente MLPE conseguem disponibilizar para você. O que está acontecendo módulo a módulo, como você está enxergando o seu sistema, quais são os pontos de interferência, de que maneira isso está acontecendo através da extração de dados técnicos, e você tem uma facilidade muito grande para identificar se isso é uma condição climática, por um sombreamento momentâneo, se isso é uma questão que requer uma assistência técnica, ser extremamente mais assertivo, evitar passivos e economizar dinheiro. E por fim, do ponto de vista de investimento, eu acredito que essa pandemia ela demonstrou para a gente, como estava sendo conversado há pouco no programa, outros olhares para a mesma coisa. E hoje a gente fala muito em investimentos seguros, uma vez que a gente se encontra, ou o mundo de investimentos se encontra num cenário de incerteza. E quando a gente pensa em investimento seguro, basicamente, esse bom investimento, ele tem que respeitar 3 pilares. Ele tem que maximizar a sua receita, diminuir os seus riscos e diminuir as suas despesas. O sistema fotovoltaico por si só, ele já atende esses 3 pré-requisitos, mas de que forma que a gente maximiza isso? De que forma que a gente diminui ainda mais o risco, diminui ainda mais a receita, diminui ainda mais a despesa e balanceia ainda mais o investimento para que o custo-benefício seja melhor? Colocando uma tecnologia que te permita que tudo isso seja possível. Então, do ponto de vista de aumento de receita, o que a P-Systems e SolarEdge oferecem para vocês? Mais energia. Você pode colocar mais painéis no telhado. Aquele cliente que tem uma demanda de 20 painéis e um telhado todo recortado, que não permite num sistema de string que você instale o sistema por completo, num sistema com microinversores e otimizadores de potência, você consegue fazer isso. Para quem é um instalador, você tem um design flexível que te dá uma autonomia maior de trabalho, uma autonomia maior de projeto. Você consegue vender mais painéis pelo mesmo motivo que eu já falei para o proprietário do sistema, o que faz com que você consiga maximizar o seu lucro em uma única venda. Do ponto de vista de redução de despesas, para quem é proprietário do sistema, o seu cliente final, ele vai ter um menor custo operacional, ele vai ter que se preocupar menos com a reposição de componentes durante a vida útil do sistema por conta das garantias. Você também tem um menor custo de garantia pelos motivos óbvios. Se a garantia é mais longa, você não precisa repor equipamentos no meio do caminho, porque eles estão cobertos em garantia. E para o instalador, como nós já falamos, você tem ou uma instalação simplificada, ou então um custo de insumos reduzidos. Você tem uma solução de problemas remotos, é menos homem-hora em campo, é menos tempo no local, você consegue focar muito mais as suas atividades para aquilo que gera receita. E ainda você tem um projeto simplificado, que te faz ganhar horas de engenharia e otimizar o trabalho do seu time. E por fim, do ponto de vista de redução de risco, esses sistemas são referências em países que já estão mais maturados do ponto de vista de regulamentação de segurança, como, por exemplo, os Estados Unidos, que conta com o Código Elétrico Nacional, na sua versão de 2017, que faz com que instalações em telhado disponham de seccionamento da parte contínua. Em outras palavras, você tem que conseguir desligar os painéis, desligar o sol. Como que você consegue esse resultado? Ou com microinversores, ou com otimizadores de potência. Então, você tem mais segurança em corrente contínua, você tem uma garantia prolongada, o que reduz o seu risco, o seu passivo financeiro, e ainda, para o instalador, a mesma coisa, uma maior segurança em corrente contínua e uma manutenção segura ao seu time em campo exposto a menor riscos.
Tá? Então, essa somatória de elementos faz com que de sistemas de 1 painéis a sistemas de infinitos painéis, 1 mega, 2 mega, 5 mega, 300 mega, essa tecnologia represente o melhor custo-benefício e a melhor opção de investimento para vocês. Eu agradeço por hora, pessoal, deixo aqui os meus contatos, me despeço de vocês aqui e passo a bola para o Leandro e para o João seguirem aí com a resposta das perguntas, tá bom? Obrigado, pessoal. Um abraço, até mais. Oi, pessoal. Eu estou aproveitando aqui que eu estou respondendo a pergunta do Roberto Cláudio, né? O Roberto Cláudio perguntou sobre o SPDA, né? Como é que seria feito para as plantas fotovoltaicas, o que seria oferecido em termos de SPDA. O SPDA, ele é um outro sistema, tá? Numa edificação, a gente pode ter, além de um sistema fotovoltaico, a gente pode ter um sistema de um circuito fechado de TV, a gente pode ter um sistema de ar-condicionado, né, um sistema de climatização, a gente pode ter um sistema de proteção contra descargas atmosféricas, enfim, o sistema hidráulico, o sistema de esgoto. Então, quem instala o fotovoltaico, ele não é obrigado a instalar um SPDA. O que deve ser feito você pode avaliar com o seu cliente se existe a necessidade de ter um SPDA. Se haver essa necessidade, aí você pode até informar para o seu cliente, mas não é uma obrigação sua. Tá? O cliente, se ele tem que buscar isso com uma empresa especializada. Tá? Se você não tem esse serviço na sua empresa, você pode indicar para o seu cliente uma empresa que já faça esse tipo de serviço, né? Mas se você não tem, também você não é obrigado a fazer. Tá? Mas o ideal se você puder indicar para o seu cliente a necessidade ou não de um SPDA, pode ser uma boa. Do Leonan, João, obrigado, pessoal, por estarem aqui participando. O Leonan pergunta da aba de módulos que a P-Systems desenvolveu. Eu acho que era o slide onde aparece a geração individual de módulos, né, o monitoramento individual. Se você quiser responder um pouquinho, o que você pode ver, né, dentro do monitoramento, quais os dados técnicos que você pode analisar, etc., seria legal. Eu tenho essa apresentação, aliás, não essa apresentação, mas eu tenho um slide que mostra isso daí. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Faz parte da apresentação anterior. Deixa eu ver aqui. Vocês conseguem ver? A imagem não está com a mesma qualidade, né, da apresentação do Rodrigo, né? Mas é uma apresentação que eu fiz no outro evento, né, no evento anterior. Então, a pergunta era, pode mostrar as funcionalidades? Então, quando você abre aqui o monitoramento, né, você abre aqui no celular, você tem primeiro uma tela aqui, essa primeira que mostra uma produção do sistema como um todo, né? Então, quanto mais cheia essa ampulheta, deixa eu colocar aqui o ponteiro, ó. Isso aqui é como se fosse uma ampulheta. Quanto mais cheio esse círculo aqui, significa que a geração está próxima do pico. Então, aqui tem 513 watts, está pouco, isso aqui vai mais, né? Essa é a tela inicial. Você pode pegar e escolher aqui nas opções para ver por módulo, e aí você vê essa segunda tela aqui, que é como está sendo mostrado aqui nessa imagem ao lado, né? Você vê todos os módulos do seu sistema. E você pode escolher também para ver alguns gráficos, né, de potência, por exemplo, como está sendo mostrado aqui. Isso daqui é o gráfico de geração de potência, no caso, no dia. Aí você pode ver no mês, no ano e ao longo da vida útil, né? Aqui do L de lifetime, ao longo da vida útil do sistema. É legal, João, vou te interromper, você me desculpa, porque a gente tem, o tempo já está estourado. Basicamente, você consegue também clicar em cada módulo, saber, ter informações de tensão,
de corrente, tensão de rede, essa tela que o João está mostrando. Isso. E qual microinversor ele está conectado, em qual canal do microinversor AP Systems que ele está conectado, qual o número de série do equipamento que ele está conectado, posição no telhado. Então, tem muita informação mesmo. Todos esses aí que estão com esse quadradinho aí embaixo da tela. Então, é bem legal, para quem não conhece, é legal se aprofundar sobre isso. Respondendo a última pergunta, porque o tempo já esgotou, e aí qualquer coisa vocês colocam as perguntas e a AB Solar manda para nós depois, a gente responde cada uma. A diferença de preço, né, do Cristiano aqui, entre um inversor e um microinversor para atender a mesma potência. Hoje, Cristiano, antigamente não era assim, quando a gente começou em 2014, né, popularizando aí os microinversores, um sistema de microinversor ele chegava a custar o dobro do preço de um inversor, de um sistema residencial de inversor de string. Hoje você tem vários sistemas que você bate o preço com a AP Systems sendo mais barato que um inversor de string. Tá? Então eu falo que ali um corte onde você teria o mesmo preço entre 12 módulos, dependendo do inversor que você compara. Tá? E quando você vai para sistemas um pouco maior, né? Vamos falar aí sistemas já de 30, 40, 60 módulos, aí você tem uma diferença aí que pode ser em torno de 10% a mais, tá? Dependendo do que você compara também, de 10% a 15%, dependendo. Mas, de qualquer forma, você tem que saber o que você vai gerar, e você gerando mais energia para o seu cliente vai estar embolsando mais lucro, né, com a instalação desse sistema. Tá? Então, a gente finaliza essa sala para voltar lá para o AB Solar Inside. Todas as perguntas aqui vão ser encaminhadas depois para nós e a gente vai estar respondendo todas uma por uma com carinho. Tá? E agradeço mais uma vez, muito legal estar aqui com vocês hoje, viu? Obrigado, pessoal. E estamos de volta. Enquanto o pessoal vai voltando das salas, a gente segue com a nossa roda de conversa. Eu tenho aqui algumas perguntas que a nossa produção da AB Solar selecionou pelo chat. E eu quero mostrar na tela para você acompanhar quais são essas perguntas. Olha, a Daiane, da Engie, perguntou o seguinte: já existe alguma solução de armazenamento para ser usada em parques híbridos ou associados? Marcel, você consegue dar uma resposta para a Daiane para essa pergunta? Consigo, vamos lá. Na verdade, existem várias tecnologias de bateria já existentes, tanto a tecnologia de íon lítio, né, que é a mais utilizada, é a mais falada, é a tecnologia que é utilizada justamente porque é utilizada em carros, então é a que vem sendo mais desenvolvida, mas existem N outras tecnologias, baterias de fluxo, de ar zinco, de iron flow, vanadium flow, então cada tecnologia tem uma característica diferente. Então, normalmente, projetos que se associam a muitos carregamentos e descarregamentos ao longo do dia, se você botar uma bateria de íon lítio, você acaba tendo uma redução de vida útil da bateria muito grande, porque a bateria de íon lítio tem uma característica de que se você descarregar muito, você perde mais vida útil e degrada a bateria mais rápido. Então, você tem, para essas aplicações, normalmente, quando são aplicações em sistemas isolados ou quando são aplicações em híbridos, como você colocou, pode ser interessante usar baterias de fluxo, tá? E aí, cada bateria de fluxo, se vai ser vanadium flow, iron flow, ar zinco, qual que ela vai ser, vai ter que ser estudado caso a caso. Mas, sem dúvida alguma, essa combinação, ela é excelente. Ok. Vamos então para a pergunta do Lucas, da Open to Work. Ele dá os parabéns pelo evento e pergunta o seguinte: na visão de vocês, existe alguma tecnologia, além de baterias e usinas reversíveis, que pode ser considerada competitiva no curto e médio prazo? Marcos, você pode responder para o Lucas? Ou outras maneiras de
de hidrogênio, existem armazenamento de ar comprimido, armazenamento térmico. Agora, acho que precisamos, como o Lucas já bem colocou na pergunta dele, distinguir entre aquilo que é técnico e aquilo que é economicamente. No meu ver, estamos hoje com o principalmente e fluxo e chumbo ácido e os reversíveis como as principais tecnologias, mas gostaria até de ouvir a opinião também do nosso amigo Marcel a respeito dessa pergunta. Marcel. Bateria, outras formas competitivas de armazenamento eu não conheço. A gente teve agora recentemente um grande fundo de investimento que investiu numa tecnologia de armazenamento de energia cinética, que são aqueles grandes blocos de concreto que são elevados quando a energia é barata e quando a energia está mais cara, você desce esse bloco de concreto, esse bloco pesado, e essa descida gera energia. Então, assim, são características de armazenamentos distintas, tem N... a criatividade do ser humano é enorme. Então, eu acho que a gente vai ver ainda um monte de soluções de armazenamento que vão nascer, mas eu acho que elas têm um tempo de maturação até elas se tornarem comerciais e competitivas que são relativamente longos. Tá, a gente tem mais uma pergunta aqui do Saulo, da Mecol Engenharia. Vocês teriam informações sobre o procedimento correto de segurança para a atuação de uma brigada de incêndio em edificações com sistema storage e energia fotovoltaica no telhado? Marcel, quem responde essa primeiro? Eu posso dar aqui alguns comentários e, primeiramente, parabéns pela pergunta. Que pergunta? Um excelente ponto, muito bom. Vou tentar aqui de responder. Primeiro, temos que levar sempre em consideração que tanto um sistema fotovoltaico como um sistema de armazenamento, quando ele for mal instalado, infelizmente, ele pode pegar fogo. Existem exemplos desses, tanto do lado fotovoltaico como do lado do storage. Isso é inegável e, por isso, esta pergunta ela é tão importante. Agora, eu acho que a gente precisa colocar nessa pergunta num contexto um pouco maior, porque, na verdade, a gente nem gostaria que a brigada de incêndio fosse acionada. A gente, na verdade, claro que precisamos de normas, eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas precisamos primeiro tomar todas as medidas possíveis e cabíveis para que nem cheguemos a este ponto. Então, no caso do sistema de storage, estamos falando aqui primeiro do tipo de bateria que a gente usa. As diferentes tecnologias de baterias têm perfis de risco em relação ao incêndio extremamente diferentes. Uma bateria de fluxo, dificilmente uma bateria de lítio e ferro fosfato tem uma estabilidade térmica muito maior. Uma bateria de níquel, cobalto, manganês, sobre a qual também falamos no primeiro episódio, ela é segura desde que ela seja tratada de forma correta. Então, precisamos que haja uma sensibilidade, que essas baterias têm perfis de risco diferentes e que as topologias do sistema de armazenamento que contém essa bateria seja adequada para o perfil de risco da bateria em questão. Terceiro, os sistemas de armazenamento, o conjunto de todos os componentes que acompanham a bateria, elas precisam ter uma segurança própria. Então, aqui estamos falando tanto de um software e de sensores que sejam capazes de reconhecer que estamos nos aproximando de um ponto de sobreaquecimento e tomar as medidas adequadas de desconectar células superaquecidas. E também estamos falando de um sistema automatizado de combate a incêndio. E, na verdade, todos os sistemas de armazenamento, digamos, de primeira liga, de qualidade, eles vêm com um sistema de combate a incêndio que vai entrar em operação quando tudo antes deu errado. Então, onde que entra em questão a brigada de incêndio? Ela entra em questão quando tem que entrar em ação, evidentemente, quando tudo isso deu errado. Essas regras e essas normas,
elas de fato, Saulo, elas existem, elas podem ser estudadas, aí podemos olhar principalmente para, eu diria, para 2 mercados no exterior, que seriam os Estados Unidos e a Alemanha. Nos Estados Unidos, né, os próprios corpos de bombeiros nos vários estados, seja Nova York, Califórnia e assim por diante, têm desenvolvido normas técnicas específicas para incêndios de baterias de lítio. E na Alemanha, são regras gerais, né? Tem tanto recomendações que, por exemplo, foram desenvolvidas pela Associação de Seguradoras, né? Elas têm interesse em ser tratado de forma eficiente, e também tem então, normas de fato podem, eu acho que devem ser estudados, mas realmente como nossa última linha de defesa, e tem, como eu falei, um grande trabalho que precisa ser feito antes, para chegar ao ponto onde alguém precisa ligar para o corpo de bombeiros e pedir socorro. Marcel, qual é o seu complemento? Acho que é só adicionar que muitas vezes os fabricantes nem autorizam que as instalações sejam feitas dentro dos prédios, né? Então, muitas das instalações que a gente visitou nos Estados Unidos, fora do Brasil, as instalações são feitas fora do prédio, seja um prédio comercial, seja um prédio residencial, seja uma indústria. Você sempre tenta colocar do lado de fora, exatamente para qualquer problema que tenha, isso não venha acarretar um incêndio até maior. Mas é basicamente isso. Tá certo. Deixa eu ver aqui com a produção se a gente já tem os coordenadores das salas. Edu, você já tem? Você já consegue me dizer se a gente tem aqui? Deixa eu ver. Marcos e Marcel, vocês segurem um pouquinho que a gente já volta com vocês. Eu só vou chamar a Carolina Reis, que ela é diretora do Meu Financiamento Solar e acompanhou a sala da BV. Carol, bem-vinda. Tudo bom, Priscila? Obrigada. Tudo, obrigada pela oportunidade ter você aqui com a gente. Ótimo, obrigada. E também aqui com a gente está o Rodrigo Matias, que é diretor comercial da Ecore. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Priscila. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de estar participando aqui com vocês em mais um episódio do AB Solar Inside. A gente que agradece. Eu vou começar aqui com a Carol. Carol, por que foi criada essa nova plataforma de financiamento para a energia solar BV? Legal. Priscila, a gente estava... Foi tão rápido a sala que a gente apresentou... Passa muito rápido, né? 20 minutinhos. Então, basicamente, o produto da BV é um produto de financiamento que ele foi moldado para ser muito, muito adequado para quem opera com instalação, que precisa ofertar essa linha de financiamento para os seus clientes. Devido ao volume, às adequações, ao processo de vendas em si, crédito e o processo de financiamento como um todo. Muito então, a gente bom. está muito feliz aí e me conta, Rodrigo. Que bom, Carol. Rodrigo, me conta, quais os principais pontos que foram levantados na sala da Ecore? Priscila, a gente abordou pontos bastante pertinentes, inclusive essa última pergunta que foi colocada aqui para os especialistas, ela já puxa o gancho para o que a gente estava tratando lá na nossa sala. Né, que hoje, mesmo não falando de armazenamento, mas falando do mercado de geração distribuída que a gente participa, é de muita relevância a gente falar de segurança e eficiência nos sistemas que a gente está instalando. E a Ecore, ela surgiu para esse mercado com um DNA bastante estabelecido em ofertar justamente qualidade voltada para segurança e eficiência desde o seu nascimento. Então, com as parcerias que a gente estabeleceu ao longo desse período para distribuição de equipamentos para o mercado, com os microinversores da AP Systems, os otimizadores de potência da SolarEdge, a gente consegue atender hoje uma necessidade primária do nosso mercado. Um mercado que cresce, um mercado que mesmo no momento de pandemia continua apresentando sinalizadores de crescimento e que com bastante propriedade. Então a gente abordou o conceito de segurança, que é algo que não se restringe somente à parte técnica,
A gente está falando de segurança técnica, segurança de investimento, segurança socioambiental, e aí os microinversores da AP Systems e os otimizadores da SolarEdge, eles são produtos premium para isso, são que trazem diferencial, e essa segurança, ela se reflete no custo-benefício do seu investimento, né? Então, um investimento seguro, que ele vai ter que trazer para você aumento de receita, diminuição de despesa, diminuição de risco, quando você dispõe de uma tecnologia que te permite equalizar CAPEX e OPEX, fazer com que seu custo-benefício fique maior, atenda pré-requisitos de segurança que diminuam o seu risco e faz com que você não tenha despesas acentuadas por ter um controle muito maior sobre tudo que você está fazendo, eu acho que faz muito sentido para o momento atual que a gente está no mercado e principalmente para os momentos futuros que a gente vai visualizar até chegar no storage, como está sendo discutido aqui. Então, a gente estava tratando basicamente sobre isso, Priscila. Que bom, então, que foi bem proveitoso. Como a Carol disse, 20 minutos passaram muito rápido, né, Carol? Eu quero agradecer muito a presença de vocês, Carol Reis e do Rodrigo Matias. Muito obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço, obrigado a você, Priscila, Marcos, Marcel, toda a equipe da Bessolar. A gente caminha junto aí há bastante tempo e é um prazer enorme. Em nome da Ecore, a gente está incentivando essa iniciativa e podendo participar ativamente com vocês para levar um conteúdo diferenciado para o mercado, no momento diferenciado em que nós estamos também, essa oportunidade de fala que é muito importante, então por isso eu agradeço. Muito obrigada também, Carol, pela sua participação. Obrigada, Priscila, a oportunidade, a Bessolar, a organização do evento, acho que é muito bacana, muito legal e deu para divulgar bastante o produto. Que bom. Bom, nós estamos chegando ao fim do segundo episódio do nosso AB Solar Inside. Aí eu queria chamar de volta aqui o Marcos Vlagit e o Marcel Haras. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos vocês. Obrigada, Marcel. Eu que agradeço, Priscila. Foi muito bom. Acho que e Marcos... discutir essa tecnologia que está cada vez crescendo mais, se tornando mais acessível lá fora e aqui também, só tornou esse evento ainda mais enriquecedor a todo mundo. Obrigada, Marcos. E já conta aqui para todo mundo o que a gente vai ter na semana que vem, dia 3 de setembro. Vou contar sim, Priscila. Agora, antes disso, se você me permite, eu vou só tentar de fazer uma pequena síntese, né? Voltando para a questão inicial do nosso episódio de hoje, porque essa pergunta era: armazenamento é para a minha empresa? Né? Essa pergunta que nos guiou ao longo da nossa discussão. E a gente falou de vários fatores conjunturais, pandemias, outras coisas. Agora, em síntese, eu só gostaria de destacar o seguinte: no meu ver, a gente pode hoje enxergar o mercado de energia através de, digamos, 4 grandes segmentos, né? O primeiro sendo baixa tensão cativo, o segundo média tensão cativo, o terceiro o média tensão mercado livre e o mercado off-grid, né? Grosso modo, isso descreve mais ou menos a totalidade dos consumidores de energia elétrica no Brasil. Desses 4 grupos, no meu ver, para responder a pergunta é para a minha empresa, a resposta seria: se sua empresa for um consumidor em média tensão cativo, certamente sim. Vai depender um pouquinho da região, né? Porque as tarifas são muito diferentes para esses consumidores, mas principalmente para consumidores cativos em média tensão, shoppings, restaurantes, clínicas e assim diante, no Nordeste do Brasil e em alguns estados no Norte do Brasil, as condições de tarifas, elas favorecem e elas de fato viabilizam o armazenamento. E o outro segmento, onde, como o Marcel também já destacou, o armazenamento faz muitíssimo sentido, são aplicações off-grid de médio a grande porte. Perfeito exemplo que ele deu, né, de irrigação, mas também, por exemplo, a empresa de mineração, pontos de logística, enfim, tudo que hoje roda gerador diesel e onde você está num lugar um pouco distante e um pouco remoto.
no meu ver, né, esses são os dois grandes segmentos, e aí estamos falando de parcelas já relevantes do mercado brasileiro de energia elétrica, onde o armazenamento hoje já funciona. Isso é minha pequena síntese. Falando do próximo episódio, Priscila, a gente vai falar no próximo episódio sobre uma outra pergunta, que é a pergunta de como fazer acontecer. Né? Como que a gente faz acontecer um projeto de armazenamento aqui no Brasil, quais são os desafios a serem superados. E aí vamos ter dois convidados. Vamos ter uma entrevista com o Ricardo Rüther, que não é somente professor da UFSC, em Florianópolis, mas ele também é um dos pioneiros do setor de armazenamento, realmente na implantação e no comissionamento de sistema de armazenamento. Então, o Ricardo ele está acompanhando o comissionamento de vários desses projetos de P&D de armazenamento que estão sendo feitos, tem uma riquíssima experiência nos assuntos técnicos de como fazer realmente andar um sistema de armazenamento. E ele também tem uma iniciativa muito interessante sobre baterias de segunda vida. Eu não vou contar o que é, vamos deixar isso como um pequeno suspenso para o próximo episódio, mas essa ideia de baterias de segunda vida é um tema super interessante, super promissor, e ele vai falar bastante sobre isso. E no estúdio teremos... Tá certo. Desculpa. Às vezes dá um tempinho e eu acho que você terminou, por isso que eu me interrompo. Vai, por favor. Mas, por favor, continue. Não, e eu só ia ainda acrescentar que no estúdio estaremos com o Márcio Takata, da Greener. Acho que todo mundo conhece o Márcio, não precisamos apresentá-lo. É o rapaz dos relatórios, das análises profundas. Ele tem feito isso para o mercado fotovoltaico, está começando e já tem feito isso para o armazenamento, e nos falará bastante da visão dele de análise de mercado e pesquisa de mercado. Tá certo. Agora Muito terminei. Obrigada, então, pela participação. Agora você terminou. Obrigada pela participação de você, Marcos, Marcel. Foi ótimo esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, essa troca de experiências aqui. E como o Marcos já adiantou, toma nota aí na sua agenda e já reserva o dia 3 de setembro. Eu vou reforçar aqui o tema, nós vamos falar sobre a experiência dos pioneiros em armazenamento de energia no Brasil e no mundo. É muita troca de experiência e você não pode perder. Aqui na plataforma tem um link com toda a programação. É só clicar no botão em cima do vídeo e se inscrever. Eu quero lembrar uma coisa, vocês todos vão receber um resumo técnico de tudo que a gente falou por aqui hoje. Olha, muito obrigada a você que participou aqui com a gente e eu te espero, hein, no próximo AB Solar Inside. Aproveita tudo que você viu aqui hoje e se prepara para o nosso próximo encontro. Até lá!